Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E estamos caminhando aqui no nosso tempo de aprendizado aqui no Salmo de número 1. Já analisamos o verso 1, que nos ensina que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? E explicamos sobre, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta com os escarnecedores, com os zombadores, e explicamos o que vem a ser isso nos encontros anteriores. E falamos também que esse homem bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Falamos também que por ele ser alguém que ama a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que aplica a palavra de Deus à sua vida, ele colhe frutos por ser alguém desta forma. E aí ele é comparado com uma árvore frutífera que é plantada junto à corrente de águas, que não murcha sua folhagem, mas que com raízes profundas e bem nutridas produz frutos. Ou seja, o que ele faz é bem sucedido, porque ele tem raízes profundas na fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Mas agora o salmista muda o tom e ele vai falar sobre o homem que não é o bem-aventurado, mas ele vai falar sobre o ímpio, né? Ele vai dizer que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele vai também falar sobre os resultados disso. Por isso, o perverso não prevalecerá no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. E ele conclui o verso número 6 dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe aqui, no verso 4, usando ainda uma linguagem figurada e de natureza agrícola, que nós podemos dizer, quem conhece aí um sítio, né, e já viu uma palha de milho seca voando no vento, compreende muito bem a ideia do salmista aqui. Ele está comparando os injustos com aquela palha de milho seca, ou palha de cana seca voando no vento, né? Da ideia aqui de transitoriedade, de ser algo improdutível, algo que não tem raízes fincadas, algo que é levado de um lado para o outro conforme o vento sopra, ou que dança conforme a música, né? Esta é a ideia que o salmista tem aqui. E então, o pensamento que o salmista traz aqui sobre o ímpio não transmite a ideia de uma segurança e de um futuro feliz para o ímpio. Pelo contrário, ele deixa muito claro, e ele fala disso no verso de número 5. Ele diz que os ímpios não ficarão em pé no juízo. Essa é a ideia que nós temos aqui no verso de número 5. E por que os ímpios não ficarão em pé no juízo? É porque não tem nada que vai abonar as faltas deles diante de Deus. Não tem nada que impeça que esses ímpios sejam condenados diante de Deus. E o mesmo, ele vai dizer, o salmista, se dará com os pecadores na reunião dos justos. Eles não podem permanecer ali naquela reunião dos justos, pois não é o lugar deles. E aí é interessante nós pensarmos nisso. Porque veja bem, os pecadores não vão permanecer ali junto com os justos na congregação, porque não é um lugar bom para eles durante toda a vida deles. A reunião que eles tiveram foi com outros tipos de pessoas e com outros tipos de coisas. Eles não amavam este caminho ou este lugar justo, este lugar bom. E aí então nós temos aqui o verso de número 6 dizendo que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. A ideia que nós temos aqui não é uma ideia ampla, né, demasiadamente ampla, sobre um simples conhecimento de Deus a respeito daqueles que o temem. A ideia mais apropriada aqui nesse verso é que Deus age bem para com os seus, é que Deus dá uma felicidade eterna para os seus, é que Deus dá um destino bem diferente para os seus do que o destino que é dado ao ímpio, aos pecadores. Pensa comigo, os dois únicos futuros possíveis são felicidade para os que buscam a Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e o fracasso para aqueles que buscam as alegrias momentâneas e as satisfações
momentâneas que a vida oferece e buscam viver nos seus próprios desejos. Por isso, o salmista faz esse alerta e fica esse alerta para nós. Se agora você defender e seguir um estilo de vida mundano, longe de Cristo, longe de Jesus Cristo, na qual a sua falsa felicidade é buscada desenfreadamente a qualquer custo e com base em coisas que vão acabar, que vão terminar logo, o seu futuro pode ser bem tenebroso. Mas se você é comparado ao homem bem-aventurado, que ama a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, que crê no Senhor Jesus Cristo e no sacrifício que Ele fez na cruz e que clama diariamente por perdão dos seus pecados em arrependimento e clama pela salvação que está em Cristo Jesus, o seu futuro é como de um homem plantado junto a correntes de água. É um futuro bom, é um futuro de paz, é um futuro na presença do próprio Deus, é uma vida eterna de graça, glória na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso, fica aí as escolhas, que nós devemos fazer e olhar durante toda a nossa vida, o que devemos priorizar verdadeiramente. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.